para te ver. Eu não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. Eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim. Eu farei o que for preciso para me ver. Eu não vou deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso é do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim. Você pode dizer isso pra Deus hoje? Olha pra mim. Olha pra mim. Eu farei o que for preciso para me ver. Eu não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso é do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Boa noite, gente! Gente que crê no mover, gente que crê no milagre. Boa noite! Vamos unir a nossa fé hoje à noite. Vamos para um novo passo de fé, porque olha só, gente, olha só o que Jesus disse. Olha, isso aqui é umas pequenas sementes de mostarda. Olha, porque aqui nós tomamos posse, é o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder e ela não pode ser só mais um livro guardado na sua gaveta. Tem que ser a palavra que você toma conta para entrar na sua cabeça, para entrar no seu coração, no seu sangue, nas suas veias, para que a sua vida seja transformada, para que você viva debaixo da verdade de Cristo, e não debaixo do acaso. O acaso não vai nos proteger, o acaso não vai reger a nossa vida, mas a verdade de Jesus vai. Boa noite a todos, muito obrigada por estar aqui, pra gente crescer junto, porque eu preciso do corpo para crescer também. Eu preciso do corpo de Cristo para crescer junto com vocês, e nós vamos unir a nossa fé hoje para que a gente chame a atenção de Cristo. Como aquele cego Bartimeu. Opa, eu sei que Jesus vai passando aí e Ele é a minha única solução, Ele é a minha única chance, Ele é a minha única salvação para que eu possa ter o meu milagre. E sabe o que ele fez? Ele gritou bem alto o nome de Jesus, até que Jesus pudesse parar no meio da multidão. E a multidão ficava dizendo: fica quieta aí, ô seu cego, tu já tá tanto tempo cego mesmo. Mas ele gritou e ele disse: eu farei o que for preciso para me ver. Eu não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. O que você precisa? Qual é o milagre que você precisa? Aonde você precisa do Espírito de vida? Espírito de vida entra na tua casa agora. Espírito de vida entra no teu quarto agora, na tua cama. Espírito de vida nos teus sonhos. Espírito de vida na tua conta bancária. Espírito de vida no teu currículo. Espírito de vida nos teus sonhos. Espírito de vida no teu útero. Espírito de vida na tua vida sexual. Em nome de Jesus, espírito de vida na tua família, na tua árvore genealógica. Espírito de vida
vida. Vai falando, ó. Espírito de vida esteja sobre esse lugar. Espírito de vida esteja sobre a minha vida, sobre a minha casa. Vai falando. Levanta as mãos aí na tua casa e declarando, ó, espírito de vida, seja bem-vindo nesse lugar. Espírito de vida, vem sobre esse lugar. Espírito de vida para todo aquele que tá faltando respiração no seu sonho, que tá perdendo o fôlego no seu sonho. Espírito de vida, espírito de vida, espírito de vida. Vai falando o nome da pessoa. Espírito de vida na vida do meu marido, espírito de vida na vida do meu pai, espírito de vida. Vai declarando espírito de vida, vai pegando no teu útero, espírito de vida no meu útero, espírito de vida no meu coração, nos meus sonhos, na minha mente, espírito de vida. Vai passando aí esse aviãozinho convidando as pessoas para estar aqui unindo a nossa fé, para que a gente hoje alcance um novo nível de fé e de milagres, porque eu declaro que você não vai sair daqui o mesmo, em nome de Jesus. Amém? Boa noite. Espírito de vida sobre as nossas vidas. Então, gente, hoje já começou, as mamães já me ligaram, já estão animadas, já fizeram oração por áudio pela vida de vocês, né? Começou um mover contra a infertilidade, um mover contra a terra que não dá frutos, contra a terra que não vem nada dela. Mas Deus é especialista em tocar em terras inférteis e fazer essas terras frutificar. Existem vários testemunhos de mulheres na Bíblia que elas não poderiam engravidar e elas engravidaram. E a palavra de Deus diz: e o Senhor lembrou de Ana, e o Senhor lembrou de Raquel, e o Senhor colocou o menino no ventre dela, e o Senhor, e sabe o que é o melhor? É que não parou na vida daquelas mulheres desse livro. Tem muitas mulheres que hoje mesmo já me escreveram que são alvos de milagres. São alvo de milagres. Então, por isso que eu tô aqui. O que é que acontece na vida das pessoas? O que é que elas têm para elas alcançarem milagres? O que elas têm? Aí é que tá o segredo. É por isso que eu estou aqui. Porque alguns têm milagres e porque outros não têm milagres, Marjorie. Tá faltando esse ingredientezinho aqui, gente, ó. Se você tiver, tá lá em Mateus 17:20. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe serás impossível. Nada. Tá dizendo algumas coisas, tá dizendo só assim, a metade das coisas não será, não. Nada lhe serás impossível. E em outros versículos já tem dizendo também, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, gente, eu vou começar falando de um homem que essa história me impactou muito. E se eu puder ser um segundo dele nessa terra, eu ia ficar muito feliz de tanto ele compartilhar a fé, de tanto ele plantou fé em tantas vidas, quantas pessoas foram curadas por meio da vida dele. O nome dele é Paul Yusho. Ele estava na fase terminal em um hospital, já naquela ala isolada, aquela ala contaminada. Ele já estava ali, ó, para morrer. Mas alguém, uma jovem, uma simples jovem, pegou algumas Bíblias e foi deixar no hospital para as pessoas que estavam no hospital. Ele recebeu essa Bíblia de presente. Ele estava num país onde a Bíblia não é muito lida, onde ele cria em outro Deus. Mas ele falou assim,
eu já vou morrer mesmo. Eu já estou na fase terminal mesmo. O Deus que eu tenho não me curou mesmo. Então, eu vou abrir essa Bíblia aqui e vou usar o conhecimento que eu tenho da minha fé para o que está escrito na Bíblia. Gente, ele estava na fase terminal. Ele abriu a Bíblia e começou a crer em cada versículo que ele lia, mas de verdade. Ele começou a ler sobre Jesus Cristo. Ele começou a ler que esse Jesus Cristo deu toda a sua vida, o seu sangue por ele, para comprar saúde perfeita para ele. Ele disse, o quê? Se esse cara fez isso por mim, só me resta aceitar. Só me resta aceitar. Então, ele começou, sabe o quê? Usar aquilo que ele aprendeu na fé dele, que é a quarta dimensão. Ele levou o corpo dele, na mente dele, diante da cruz. E ele visualizou Jesus na cruz, comprando para ele saúde perfeita. E ele, na mente dele, ele começou a visualizar que a doença dele foi pro corpo de Jesus e que a saúde perfeita do corpo de Jesus foi pro corpo dele. Olha, gente, se tu aprender o que eu tô falando aqui, a tua vida pode mudar para sempre. Porque, gente, muito dos milagres que acontecem na minha vida é porque eu gasto esse tempo fazendo essas cirurgias na mente. Imagina, porque isso é uma cirurgia, gente, ó. Ele na mente dele, ele creu que aquela doença saiu dele, foi pro corpo de Jesus na cruz, e ele pegou a saúde perfeita de Jesus e colocou sobre o corpo dele. Aonde que tá isso, Marjorie? Mulher, isso é coisa da cabeça dele. Não é coisa da cabeça dele, não. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Isaías 53:4, que diz assim: e ele levou sobre o corpo dele todas as nossas doenças e todas as nossas enfermidades. Então, a partir de hoje, você não pode mais dizer o meu câncer, o meu problema, a minha doença, a minha enxaqueca, a do cão, não sua. Você está proibida, a partir de hoje, chamar a doença pela posse. É do cão e você vai devolver para o inferno, porque no céu não tem doença para Deus te dar. Então, não existe doença que foi Deus que deu. Não existe. O coitado de Deus é muitas vezes culpado por alguém ter uma doença, mas o que acontece é que, como o diabo é do maligno, muitas vezes o que é que ele faz? Ele ainda pega a circunstância para querer transformar em boa. Só isso que ele faz. Mas que Deus pega uma doença do céu para dar para um filho, não existe isso. Isso é uma mentira do inferno. É uma mentira do diabo. E a palavra de Deus diz que se você conhecer a verdade, se você decidir hoje abrir a porta da verdade, que é a palavra de Deus, e entrar dentro dessa verdade e dizer: eu vou viver debaixo dessa verdade, custe o que custar. Eu vou entrar dentro da verdade de Cristo e vou viver debaixo da verdade de Cristo. Aí eu vou te dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque sabe o que é que vai acontecer? Vai quebrar limites na tua vida, vai quebrar cadeias, vai quebrar muros, vai quebrar as limitações. Então, olha só, gente, esse homem fazendo isso, essa troca na mente dele, se esse cara aqui, se esse Jesus é verdadeiro, porque ele estava sozinho, gente, no hospital, só ele e a Bíblia e mais ninguém, não tinha ninguém ensinando a ele sobre fé, foi ele sozinho com o Espírito Santo e a Bíblia. E ele disse assim, ó: se esse cara aqui é o Deus verdadeiro, eu vou usar a ferramenta que eu tenho, a ferramenta que eu sei, e vou usar minha mente
para pegar a saúde dele, que ele comprou para mim na cruz, e vou dar minha doença para ele. Em 40 dias, ele foi completamente curado. E sabe o que é o melhor? Quando a verdade é verdadeira, quando uma coisa acontece de verdade em você, você quer porque quer, você quer que outros vivam. Por isso que eu tô aqui. Porque se essa não fosse a verdade pra minha vida, eu vinha pra cá pra quê? Eu vinha pra cá pra dizer que é possível, se você tiver fé, você mudar a situação da tua vida. Porque eu era uma improvável. Mas a fé me deu muitas portas, muitos benefícios, me deu a salvação, em primeiro lugar. Me deu a posição de filha. Me tirou da posição de criatura e me deu a posição de filha. Aí o que que acontece? Esse cara, o Paul Yu-Cho, ele se transformou na Coreia do Sul. O pastor que mais falou de fé, que mais falou para outras pessoas. E ele se tornou uma das maiores igrejas do mundo. Gente, faltava uma pessoa para se tornar 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Porque imagina como a fé dele contagiou outra. E se você fosse visitar a igreja dele, o povo não ora assim, ai Deus, será que tu quer pra mim? Não, eles oram. Eles oram com toda a força do coração deles. Eles declaram que a cura não é que Deus vai dar, é que Ele já comprou. Então nós declaramos essa cura. E eles oram, eles só param de orar quando eles realmente vivenciam a cura. Então por isso que eles foram crescendo tanto. Por causa que eles começaram a compartilhar uma fé verdadeira. E sabe qual foi o recado dele para nós cristãos? Ele disse assim: bom, o que eu descobri no hospital é que outras religiões têm até a mentalidade mais elevada, mas os cristãos têm o Deus verdadeiro, mas eles não têm a mente que alcança o milagre. Gente, entendeu o que ele disse? Ele disse assim: os cristãos têm o Deus verdadeiro, mas não têm a mente que alcança o milagre. Gente, quantas vezes nós reconhecemos até que Jesus é poderoso, que Jesus é o cara que fez vários milagres na Bíblia, mas nós vivemos debaixo dessa verdade? Ou nós vivemos como coitadinhas? Ai, não, é porque eu acho que eu nasci. Não, gente, não tem essa de eu nasci, não, tá? Não tem essa, não. Você nasceu para herdar as 7.000 promessas que tem aqui na Bíblia. Se você abrir qualquer página aqui, qualquer uma, e você decidir que isso é para você, se você injetar isso na tua veia, você acreditar e crer, a tua vida vai mudar. A tua vida vai... Ai, mas é porque o vizinho não quer. O vizinho não quer? Não importa o vizinho, não. É você. É você. Eu tava conversando com a minha irmã, a filha, que nasceu no mesmo útero, ela disse: meu Deus, quantas vezes eu ri daquilo que tu disse que ia acontecer. Quantas vezes eu não criei, nós somos irmãs, mas a tua fé é diferente. Tu vive o milagre realmente. Eu fiquei tão impressionada, ela me falando isso, meu Deus, nós somos irmãs. E ela disse isso pra mim: como tu ministra milagres na minha vida. Então, eu queria te dizer, o primeiro ponto: se você deixa os sonhos dentro de você crescer, se você deixar os sonhos na tua mente crescerem, se você for lá diante da cruz, você imaginar Jesus que foi por você, você deixar esses sonhos crescerem dentro de você, você vai tocar o céu, você vai tocar o coração de Jesus. Marjorie, onde é que isso está na Bíblia, Marjorie? Jeremias 29:11. Porque eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Deus tem prazer com que você sonhe. E ele ainda está dizendo assim: o meu sonho é maior
do que o seu. O sonho de Deus é maior do que o seu. E eu vou dizer, é mesmo, viu, gente? É mesmo. Eu tava com um vestido azul hoje de manhã, que é a cor que representa um menino, né, que eu quero ter. Mas o Espírito Santo falou assim, a cor do teu milagre não é azul. A cor do teu milagre é vermelho. Porque é a cor do sangue de Jesus. Porque é isso, é esse exercício que eu quero que você aprenda nesse primeiro momento desse mover contra a infertilidade. Eu quero que você visualize aquilo que é infértil na tua vida, aquilo que está morto, aquilo que você olha e diz assim, Senhor, é osso seco, Senhor, já está morto, Senhor. E você embale na sua mente com o sangue de Jesus. Se quiser, procura fotos do filme Paixão de Cristo no Google. Eu faço muito isso. E ali, eu imagino ali o sangue de Jesus derramando, caindo todo sobre a minha vida, sobre as minhas mãos, sobre o meu milagre. Quantas vezes eu fui para lá, para a cruz, imaginei o meu útero coberto com o sangue de Jesus. 9 meses de grávida da Jolie, eu dizia, tá coberto, ela é perfeita, o meu útero é perfeito, eu declaro perfeição, porque Jesus comprou isso na cruz. Gente, parece assim, que eu orei tanto, que ecoa. Não tem uma pessoa que não passe por mim e fale, todos os médicos do hospital, as enfermeiras, falaram a mesma coisa antes dela nascer, ainda escutando o coração. Ela é perfeita, ela é perfeita, ela é perfeita. Todos, não teve um profissional que não entrou na minha sala no dia do parto que não disse, ela é perfeita. E eu sabia que não eram homens e mulheres falando essa frase. Eu sabia que era o céu declarando a minha fé, porque eu orava diante da cruz, declarando perfeição, perfeição, perfeição. Então, se você aceitou alguma doença, se você chama alguma doença, é a minha trompa que não sei o quê, é a minha endometriose, não, a sua não, a do cão, porque o que Jesus comprou pra você foi cura, tá certo? Foi cura, amém? Então, vamos lá para o primeiro ponto, já sabe. Imaginar o teu órgão, imaginar o teu sonho, imaginar a área que você acreditou que era infértil, coberta com o sangue de Jesus. Mas, Marjorie, se não acontecer, não é a nossa parte o si. Não é. Quem fez o Casadas Posicionado comigo diz, eu creio tanto que eu morro com a Bíblia crendo. Eu morro com a Bíblia acima de mim. E o epitáfio vai ser, morreu crendo. Morreu crendo. Mas aceitar a vida de migalhas, de mendiga, de miséria, de pobreza, não. Não aqui. Porque eu sei o poder disso aqui, ó. Eu sei o poder que tem aqui. Aqui é uma palavra viva e eficaz para transformar as nossas vidas. Isso aqui tem poder. Outro livro eu não te garanto não. Mas esse aqui tem poder. Eu falo isso aqui porque eu quero, assim, é acessível pra ti, tá? A segunda, nós vamos limpar as trompas dos nossos sonhos, tá? Porque é pra homens e mulheres. O sonho é espiritual, todo sonho precisa de um útero, precisa de alguém que sonhe. Então, nós vamos ter que desobstruir a passagem pro milagre. Tá bom? Então, muitas vezes, nós vamos precisar resolver algumas pendências da nossa alma. Nós vamos precisar tirar alguns lixos, algumas raízes podres, né? Alguma raiz da indiferença, né? Matamos alguém dentro de nós, odiamos demais alguém, ressentimos, lembramos com muita dor de alguém. Não, gente, não. Não foi isso que o nosso mestre nos ensinou a fazer. Não foi isso. Ele diz o contrário. Ele diz, ama os teus inimigos. Ele não está dizendo para ter um sentimento bom pelos teus inimigos. Não. Mas decide liberar. Deixa a justiça comigo. Se você crê que Jesus é a maior justiça do universo,
e é maior do que as tuas mãos esganando o teu inimigo. Libera o teu inimigo e deixa na mão da maior justiça do universo. Deixa, libera, começa a declarar cura pro teu corpo, para as tuas trompas e diz: Senhor, eu libero essa pessoa. Eu não queria não liberar, mas eu libero, eu creio agora que entre mim e essa pessoa existe o teu sangue que me libera, que me faz livre dessa pessoa. Eu decido liberar perdão ao meu pai, à minha mãe, ao irmão, aquela pessoa que te abusou. Vai declarando que você é livre. Não aceita essa sujeira nas tuas trompas. Não aceita essa sujeira no cano do milagre na tua vida. Não aceita essa artéria toda entupida de ódio, de amargura. Não aceita esse câncer matando o teu corpo, porque tu não libera aquela pessoa. Em nome de Jesus, não. O perdão é o melhor remédio para nossa alma. Libera. Jesus fez isso com aqueles que maltrataram ele. Ele sabe o que é ser envergonhado. Ele sabe o que é ser maltratado. Ele sabe todas as dores que nós temos. Ele sabe. E ele disse: eu decido liberar perdão para essas pessoas. Eu decido liberar perdão. Mas não permita que o passado, aquilo que aconteceu, que te ofendeu, venha te trazer enfermidade. Sabe? Se você não quiser liberar perdão porque você, eu não sou bom não para liberar perdão, libere perdão para ser curado. Libere perdão por inteligência. Libere perdão porque você não quer viver intoxicado. Gente, não liberar perdão é asfixiar uma pessoa dentro de nós. É a pessoa querer viver e nós e a gente está asfixiando. Morre, filho da mãe, que aconteceu mal dentro de você. Libera e deixa Jesus ser a tua justiça. Você pode repetir: que Jesus seja a minha justiça nessa situação. Eu libero essa pessoa. Eu não vou viver carregando essa doença dentro da minha alma. Gente, tem muitas doenças que são chamadas doenças psicossomáticas. O que é doenças psicossomáticas, Marjorie? Doenças que vêm na alma, do campo das emoções pro corpo. Vem da alma pro corpo. Vai lá, apareceu essas manchas no meu corpo. Porque você guardou rancor, tá guardando amargura. Teve uma pessoa que me escreveu e disse: eu decidi perdoar o que o meu pai fez comigo. E minhas trompas eram todas, obstruídas. Depois que eu fiz esse ato de liberar perdão ao meu pai, ela disse pra mim: eu engravidei. Então, tudo bem que talvez você precise fazer tratamentos na terra, mas só tratamento na terra talvez não vai resolver se você não fizer esse tratamento espiritual. E eu tô te dando algo aqui gratuito, um entendimento, uma mudança de mentalidade que eu fiz no ano passado, pago. Mas desse ano eu resolvi abrir para que mais pessoas consigam alcançar, tocar numa vida de que Jesus sonhou pra você. Marjorie, é mentira esse negócio aí que Jesus sonhou pra mim, uma vida de prosperidade, uma vida. Então, abre a tua Bíblia em João 10:10, mulher. Homem, abre e vê. Ele disse: eu vim para que você tenha uma vida e uma vida em abundância. Mentira de quem disser para você que Jesus não tem uma vida abundante para você. Jesus tem uma vida plena e abundante aqui na terra. E foi ele mesmo que disse no Pai Nosso: assim na terra como no céu. Eu tô ficando chateada quando eu fico chateada quando vem me convencer, de querer me convencer de que Jesus tem uma vida de escassez para nós. De pobreza. O cão fica pobre, o cão, não eu. Não, essa doença é porque... Eu escutei, gente, semana passada. Mas eu já sabia que eu ia ficar doente com esse câncer, porque a minha mãe teve, a minha tia teve. Jesus. Ela não conheceu a verdade de Cristo antes. E aí ela acreditou, porque a fulana teve, a ciclana teve. Gente, quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, a nossa herança muda, porque a nossa herança se torna a linhagem de
Cristo para nós, porque ele comprou na cruz herança. Ele comprou herança para nós. Por isso que o nome aqui da Bíblia é o que, gente? Testamento. Testamento, Novo Testamento, Velho Testamento. Por quê? Por que testamento? Alguém que diz assim, eu vou morrer, mas tudo que é meu, eu vou deixar para você. Você recebe? Tudo que é meu, eu vou deixar para você. Mas você sabe o que acontece? Imagina, o Silvio Santos liga para você e diz, olha, o meu testamento eu vou deixar para você. Aí você vai deixar dentro de uma gaveta? Se o Silvio Santos ligar para você e disser que o testamento dele é seu? Ah, não. No instante você vai descobrir como é que faz para ter acesso, não é? No instante você vai dar um jeito, vai contratar um advogado, vai dar um jeito para descobrir como é que faz para ter acesso aos patrimônios, à herança, o poder que o Silvio Santos construiu para mim. Não é assim? Então, foi isso que Jesus fez. Ele disse, eu vou morrer, mas eu vou deixar o meu testamento para você. Mas, por favor, não vai viver como um pobre, não. Porque eu tô deixando poder. E ele disse assim, ó, você vai poder fazer milagres maiores do que eu fiz. Gente, aí vem gente da religião dizer, não, é porque Jesus não era assim, não. Ele não quer essa prosperidade toda pra você, não. É porque, como? Vai viver tu como pobre, filho da mãe. Vai viver tu lascado em cima de uma cama. Mas quem crê na palavra de Deus? Não. Vai. E sabe qual é? Você que está intercedendo por alguém? Você que quer que alguém seja transformado? Eu queria tanto ver o coração dessa pessoa. Vai lá em 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 5. Que diz assim, ó, que o Senhor, se a gente usar as nossas armas espirituais, nós temos poder, por meio da oração, de colocar qualquer pensamento debaixo da obediência de Cristo. Nós temos poder para colocar qualquer pensamento debaixo da obediência de Cristo. Vou te dizer, quando eu cheguei na família do Jeff, vocês pensam que eles, essa menina de fé, me aceitaram assim? Claro que eles tinham um pezinho atrás, né? Fala muito de Deus, é muito religiosa. E eu comecei a orar, Senhor, faz o pai do Jeff ter uma experiência contigo. Faz o pai dele ter uma experiência contigo. Porque eu tomo posse do que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Que diz assim, se você usar suas armas espirituais, todo pensamento, você pode orar para que todo pensamento seja cativo à obediência de Cristo. Tá aí, muito obrigada, Josânia. 2 Coríntios 10, 4, 5. Sabe o que aconteceu? O pai do Jeff precisou passar por uma cirurgia. Quando ele acordou da cirurgia, a primeira coisa que ele fez, manda ligar para Marjorie, disse para ela que eu tive uma experiência com Jesus dela. O Jesus dela apareceu para mim e disse, não tenha medo, você não vai morrer. E em 2 semanas você vai pegar na sua neta nos braços. Sabe por quê? Porque eu tomo posse disso aqui, ó. Eu tomo posse de cada versículo. Mas tu toma posse só de um? Não. Eu tomo posse de tudinho. Tudinho é pra mim. E aí eu só vou mudando o nome. Eu tiro o nome do rei fulano e boto o meu. Então vamos lá. Gente, outra coisa para desobstruir. O que é que você tem falado? O que é que tem saído da tua boca? Me fala o que você tem falado. Você tem amaldiçoado alguém? Você tem tratado alguém com ignorância? Você tem falado grosseria, gritando, com rispidez? O que tem saído da tua boca? Palavras de vida ou palavras de morte? Porque, gente, eu vou te dizer uma coisa, de todo o meu coração, tem amigas aqui minha que pode dizer, eu conheço a Marjorie mais de 20 anos. A Renata me conhece acho que é 25 anos. E o que eu vivo não é sobre dinheiro.
muitas coisas, muitos milagres que eu vivo, não é sobre o dinheiro. É muito mais sobre o que sai da minha boca. É muito mais sobre o que eu falo. Eu viajei 15 países sozinha na Europa. Não teve um país que eu não declarei. É meu, me pertence. Eu sou filha do dono, é meu. Eu não sabia. A minha parte não é saber como que vai acontecer, se vai, o que é. Não, a minha parte não é essa. A minha parte não. Ai, mas se não for menino, a minha parte não é essa. É se não é, se. A minha parte é lutar, é fazer barulho no céu, é dizer, Deus, olha pra mim, eu tô aqui, eu creio. Essa é a minha parte. Mas, mulher, tu é doida, tu tá declarando que tu quer um menino, tu já fez um enxoval com o nome do menino. Se não for é porque o plano de Deus é melhor. O plano de Deus sempre vai ser melhor. Não era o meu plano casar no Brasil com uma bebê, mas foi melhor. Foi melhor vendo ela entrando, batendo palma pra ela mesma. Foi mais bonito. Mas na minha cabeça não era pra ser assim. Mas na cabeça de Deus era. Tá? Que vontade de morar nessa live. Que linda. Então, olha só. Fui pra Europa. Nem sabia, declarava isso como... Sabe como uma pessoa assim, só pela fé mesmo? E aí, ainda mais quando eu via a fila dos europeus e a fila do brasileiro. A fila enorme do brasileiro. E a fila do europeu entrando no aeroporto bem rapidinho. Eu disse, Senhor. Não, a tua palavra diz lá em Salmo que pede-me as nações e eu te darei. É isso que diz, não é isso que diz da tua palavra? O que diz na tua palavra é pede-me as nações que eu te darei. Se você disse para que eu possa te pedir, eu vou te pedir. Gente, não me pergunte como. Não me pergunte como. Eu só sei que veio o passo a passo diante dos meus olhos, da minha vida, para que eu conseguisse a cidadania europeia. E hoje eu sou cidadã europeia. Mais rápido do que até quem tem um avô mesmo, um avô. Foi mais rápido. Porque eu entrei dentro de uma verdade. E verdade de Deus não se explica como vai acontecer. Acontece. Eu só fiz dizer, Senhor, a palavra de Deus diz que aonde eu coloco a planta dos meus pés, eu terei por herança. Pronto. Entrei nos Estados Unidos. Pensa que eu ia ficar calada no aeroporto? Nem perigo. O pezinho chega cisca, igual de um patinho, cisca. Aonde eu coloco a planta dos meus pés, eu terei por herança. Pronto. Certo? Então, o que você tem falado? Vou dar um testemunho de uma prima que me confessou que toda vez que ela menstruava, ela amaldiçoava o ciclo dela de menstruação. Ai, que droga! Isso é um inferno! Ai, que ódio de estar menstruada! Ela amaldiçoava. Ela amaldiçoava tanto, desde o período que ela começou a menstruação, que com 25 anos, ela me disse que ela precisou retirar o útero de tanto enviar podridão. Ela disse pra mim, eu amaldiçoei tanto o meu ciclo de menstruação que precisou ser retirado. E eu não pude ter filhos. Ela reconheceu que esse foi uma consequência do que saía da boca dela. Palavras de morte, palavras de maldição. Tá? Palavras de morte não combina com quem precisa do espírito de vida. Vamos repetir mais uma vez? Espírito de vida, vem sobre o meu sonho. Espírito de vida, vem sobre o meu marido. Espírito de vida, vem sobre a minha vida sexual. Espírito de vida, vem sobre o meu útero. Espírito de vida, vem sobre o meu sonho de casar. Espírito de vida, vem sobre o coração de quem, gente? Para quem é esse mover, Marjorie? Esse mover é para todos que
que precisam do Espírito de vida. Gente, esse mover é para todos que precisam do Espírito de vida. E eu vou contar algo para vocês. Quando eu me mudei para casa do Jeff, tinha uma sequidão, gente. Uma sequidão muito grande. Principalmente começando no mundo físico pelo jardim, porque eu ia morar na parte de cima. E para passar para a parte de cima, ele morava na casa da frente e eu morava na casa de cima. Mas para passar para a parte de cima, tinha um jardim, gente. O jardim do Jeff estava morto. Morto. Gente, não tinha uma folha verde. Tava tudo seco. Quando eu entrei, me deu aquele incômodo, sabe? Do espírito de morte naquele ambiente. E o Senhor me disse. Eu já sabia que ele era o meu marido nessa data, tá? Porque Deus me disse que ele era meu marido no dia 29 de setembro de 2020. E eu me mudei para ser vizinha dele no dia 16 de novembro de 2020, tá? Acho que 2 meses depois. Então eu já sabia, só que eu fiquei calada, esperando, né, Deus agir, porque se Deus falou, então eu como princesa, eu como filha, eu como quem não quer migalhas e mendicância, fiquei esperando como uma boa princesa, o que Deus ia fazer. E aí, o que aconteceu? Que quando eu entrei e eu vi aquele espírito de morte no jardim do Jeff, o Espírito Santo me disse, esse jardim é retrato da vida dele. Tá tudo morto, tá tudo apagado, gente. Eu larguei as minhas malas na porta. Eu peguei uma tesoura e comecei a cortar as plantas mortas no jardim e dizer, Espírito de vida, vem sobre esse lugar. Espírito de vida, vem sobre esse lugar. Em nome de Jesus, vai saindo todo espírito de morte nesse lugar. Eu comecei a profetizar no jardim dele. Comecei a profetizar, espírito de vida. Gente, eu não sei se vocês me acompanhavam quando eu estava na casa antiga já. Se não, eu vou postar como ficou o jardim. No outro dia, sabe como foi que eu acordei? O Jeff martelando algo para construir o jardim. Porque há poder no que sai da nossa boca. Gente, tem um livro na Bíblia, que é o livro de Tiago, só são 4 folhinhas. É todo sobre o poder da língua. Você acha mesmo que Deus ia gastar um livro todinho da Bíblia só para falar do poder da boca, daquilo que sai da nossa boca? Não. Então, em nome de Jesus, lembro você aguando todo dia, era. Então, gente, lança palavras de bênção. Lança, não deixa a morte entrar na tua casa, não. Olha, essa semana já me escreveram 6 mulheres do Casadas Posicionadas que começaram a expulsar o espírito de morte dos seus casamentos, dos seus maridos. 6 me escreveram de livramentos de grandes tragédias, porque elas começaram a declarar, espírito de morte, tu não leva o meu marido precocemente, tu não entra na minha casa. Elas começaram a declarar o poder de vida sobre a vida delas. Amém? Ai, meu Deus, falta 15 minutos para derramar aqui, né? Então, o mover é para todos que precisam do espírito de vida. Gente, a questão de quem praticou um aborto. Conheci um rapaz que estava há 9 anos sem conseguir dormir. 9 anos. E nós fizemos um curso e perguntaram a ele no curso: Você cometeu algum aborto? Aí ele se assustou. Ele, mas o que é que tem a ver? Aí ele disse assim, aí disseram lá no curso, é sobre isso. Então ele começou a trazer a memória dele, né? 9 anos atrás, algo para ele lembrar, 9 anos atrás. E aí ele conseguiu chegar na lembrança que ele levou uma mulher para dentro da casa dele para fazer aborto na esposa, que eles já tinham 3 filhos, não queria o 4. Só que ele não esperou que a mulher lá que faz o aborto pegou o feto e entregou para ele, disse, vai jogar na descarga, né? Lá na privada.
E ele disse que enquanto ele caminhava para o banheiro, ele olhou para a mão dele e viu aquele feto se retorcendo, como se sentindo muita dor. Ele disse que aquilo ficou dentro do inconsciente dele e que ele nunca mais conseguiu se perdoar. Ele nunca mais conseguiu se perdoar daquela situação que ele praticou. Então lá, ministraram para ele que Jesus é a maior justiça do mundo e que por causa que ele estava arrependido, Jesus perdoava ele e que agora era a vez de ele se perdoar. Você precisa se perdoar. E ele chorou muito se perdoando, porque agora não é perdoar o outro, agora é se perdoar. E eles perguntaram, você lembra o valor que foi, que você utilizou para entregar a esse Deus da morte, ao Deus Mamon? Aí ele falou que usou R$1.600, eu acho, para fazer esse aborto. E aconselharam ele, agora, oferte esse valor ou mais em vidas. Oferte em campo de vida. Eu falei essa história há 1 ano atrás no Mover da Infertilidade. E mulheres que tinham abortado plantaram em vida. E as filhas, os filhos que tinham alguma rinite, sinusite, doença que não ficavam curados, e até coisa de sangue que era incurável, ficou completamente curado. Porque você tirou da mão do diabo aquela oferta. Você, olha, eu não pactuo mais com isso. E aí você, fez aquilo que Jesus mandou, aquele, eu esqueci o nome dele, que subiu na árvore, disse, vai e devolve tudo que você tirou das pessoas, né? Então, ele plantou em vida, eu esqueci o nome, se alguém lembrar, daquele rapaz que subiu na árvore para ver Jesus. Então, gente, por que eu tô aqui? O Zaqueu, obrigada, Renata. Jesus falou para ele, vai e devolve, faz a coisa certa agora com o dinheiro. Faz a coisa certa agora com o dinheiro, tá? Gente, o dinheiro é a única coisa que Deus, na Bíblia, chama de outro Deus. É a única. Porque ou você confia na provisão do Deus Todo-Poderoso, ou você tá apegado ao dinheiro, confiando no que o dinheiro pode prover pra você. Ah, gente. E eu vou te dizer, tem outro versículo da Bíblia. Se perdoa, tá? Você, rações em geral, se perdoa. E começa a fazer o novo, entra na restauração, tá bom? Não entra mais nessa de se culpar, você já se arrependeu, então aceita o perdão da maior justiça do universo, que é Jesus. Ele já morreu para que você se perdoasse. Então se perdoa e começa agora, faz a tua oferta nas sementes, na vida das mamães aí, planta vida, porque um dia você plantou morte, mas agora o teu nome é vida, você é chamada para o espírito de vida agora, tá bom? O espírito de morte, essa ação não existe mais sobre a tua vida, sobre o teu passado, tá o sangue de Jesus. Satanás não pode mais te condenar, porque você se arrependeu, tá certo? A Bíblia fala assim, gente, eu tomo posse de tudo que tem na Bíblia, tá certo? Marcos 16:17. Repete comigo. Aonde eu colocar a minha mão, haverá cura. Aonde eu colocar... Gente, é pra mim porque eu creio, mas se você crê, é pra você também, tá? Aonde eu colocar a minha mão, haverá cura. Gente, eu creio tanto nisso. Eu creio tanto nessa verdade. Que aonde houvesse uma amiga minha que não pudesse engravidar, eu ia lá na casa dela e orava no ventre dela. Eu já orei por mulheres inférteis e elas foram curadas. E hoje mesmo eu liguei para uma. Você me permite, Juliana, falar
que eu orei no seu ventre e que você foi curada? Ela disse, claro, mas para as outras eu não tenho mais o telefone, que foram muitos anos atrás. Mas a Juliana disse, pode falar, a Juliana Tássia. Eu fui na casa dela e ela tava, né, ela disse, não, eu nem creio mais que vai vir facilmente. Então eu disse, vem cá, deixa eu botar minha mão no teu ventre, porque eu creio em Marcos 16:17, que diz, estes sinais seguirão ao que crê, onde ele colocar as suas mãos haverá cura. E eu comecei a declarar espírito de vida sobre esse útero, espírito de vida. E aí eu falei assim pra ela, eu tive uma visão do calendário e de um lápis. Começa a contar os dias para que você vai engravidar, porque você vai. Aí ela disse, mas menina, mas já faz 15 anos que eu tomo anticoncepcional, como é que eu vou engravidar assim, então, em dias? Mas ela disse que obedeceu. Pegou o calendário, o lápis, em 200 dias ela engravidou. Em menos de um ano, na minha oração, ela engravidou. Esse poder é só pra Marjorie, gente? É só pra mim esse poder? Olha, gente, se esse poder for só pra mim, eu orei pela Carol, gente. Orei, ela dormiu no Natal de 2020 e eu orei sobre o ventre dela, espírito de vida. E eu tive uma visão, a Carol, num book de grávidas. E ela tá grávida. Ela tá grávida agora. Gente, esse poder não é só pra Marjorie. É pra todos os que creem. Tá dizendo assim, esses sinais seguirão aos que? Estes sinais seguirão ao que? Ao que crê. Ao que crê. Em nome de Jesus. Ao que crê. Tá certo? Ai, vamos lá, gente. Tá terminando. Vai dar tempo, vai dar tempo. Por que Marjorie, a Carol e a Diana? Por que elas? Porque eu estava orando e Deus me falou que é sobre elas. Porque, gente, existe algo na vida delas que Deus me disse que me agrada. Elas têm secreto. Elas têm intimidade comigo. Elas falam na minha presença. Elas param na minha presença. Elas escrevem para mim. As duas são mulheres íntimas demais do Senhor. E as duas tem unção para gerar, tem ventre aberto para gerar. A Diana teve gêmeos, gente. A Diana, vou contar um testemunho do cuidado de Deus na vida dela, que eu fiquei assim muito impactada. A Diana trabalhava numa empresa que ela era queridinha dessa empresa, trabalhava muitos anos nessa empresa. Só que de repente ela foi chamada e foi demitida. Gente, eu fiquei assim impactada com o cuidado de Deus na vida da Diana nessa situação. Ela entrou no carro arrasada porque foi demitida. Quando você é demitido de uma empresa no Brasil, você ganha todos os direitos de FGTS, 40%, né? Porque a empresa te demitiu, beleza? Beleza, espero que vocês estejam entendendo. Aí ela chega em casa e aí ela disse assim, nem vou contar pro meu marido agora que eu perdi o emprego. Aí ela disse, vou ligar primeiro o meu computador. Ela ligou o computador, gente. Quando ela ligou, tinha um concurso chamando por ela faz tempo. Mas como ela estava ocupada com o trabalho dela, ela nem ligava para abrir e-mail. Tinha um concurso dizendo, últimas chamadas para preencher a sua vaga. Últimas chamadas para preencher a sua vaga nesse concurso. Você vai querer ou não vai querer? Gente, olha só. Ela recebendo e-mails de urgência. Então, como ela estava desempregada, ela pôde ir correndo assumir um novo emprego. Quando ela chegou no novo emprego, muito melhor, concurso, né? Agora era estabilidade e tudo. Se ela tivesse primeiro visto o e-mail, o que ia acontecer? Ela ia ter que pedir demissão. E quando você pede demissão, ela não ia ganhar nada. Então Deus fez a empresa demitir ela, ela ganhou toda a bolada que ela precisava, né? E logo depois veio a descoberta de grávidas de gêmeas. Eu tava lá no dia que ela disse, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu fui agora na ultrassom e a médica disse assim, ei, tem outra aqui. Eu declaro que muitos de vocês vão ouvir, ei, não é só um não, hein? Tem outra aqui! Tem outra aqui! São gêmeos! São gêmeas!
Amém? Quem recebe? Quem recebe? Tá. E a Carol, vou contar outro testemunho da Carol, do cuidado de Deus na vida dela. A Carol perdeu o carro dela. Uma pessoa bateu aqui no acidente dela. A Carol tá aqui, ativíssima nos comentários. Gente, a Carol esforçada, sempre foi esforçada e também vivendo em santidade, na espera, né? Eu e ela aqui orando uma pela outra, como ela mesmo disse nos stories dela, já com o dinheiro em pouco, mas sempre, ei Carol, te mandei aí o dinheiro da tua gasolina essa semana. E depois ela ligava, ei Marjorie, eu que tô te abençoando agora com o dinheiro da gasolina essa semana. Era assim, sabe? Uma ia abençoando a outra. Engraçado que a gente ia abençoando quando uma mais precisava e ela nem sabia que tava precisando. Aí, o vizinho, um senhor que não é da família, não é tio, não é nada dela, via aquela moça trabalhando, fazendo esforço. Sabe o que ele fez? Ele chamou o namorado da Carol e disse assim, que hoje é marido, pai do filho dela. Eu quero dar um carro para ela. Eu quero abençoar essa menina. Ele recebeu a ordem do céu, gente. Ele recebeu a ordem do céu, porque quem vive debaixo da graça e do favor de Deus é desse jeito. Não explica. Não tem explicação para milagre. Se explicar é porque não foi milagre. Entendeu? Se tem explicação é porque não foi milagre. Porque milagre não se explica. Não se explica. Milagre não se explica, só se vive, gente. Outra coisa que eu achei fantástico, gente. Achei fantástico. A Diana, né? Foi ter as gêmeas, ia pra emergência. Plano de saúde, emergência, né? Aquela que vai pra sala da emergência, ficar com 5, 6 mulheres ouvindo o choro, o ardor, limpando e tudo. O médico disse, você vai pra emergência? Vai nada. Você não. É como se ele dissesse, você eu sei quem você é, filha. O teu pai é dono do ouro e da prata e de tudo que pertence aos homens poderosos nessa terra. Você vai para a suíte presidencial dessa maternidade. Gente, eu fiquei, meu Deus, é muito bom ser filha de Deus. Outra coisa, eu fui uma das pessoas que intercedi pelo útero dela de gêmeas. Eu ia interceder por ela, eu imaginava o ventre dela com as duas meninas, com o sangue de Jesus sobre o ventre dela, sempre eu levava ela na 4ª dimensão. E gente, se tem uma certeza que eu tive em toda a minha vida, é que essas meninas eram perfeitas por causa que eu orava dessa forma. E aí, quando a menina nasceu, as meninas nasceram, começaram a avaliar se uma tinha algum atraso, né, assim, porque era muito concentrada nas coisas, e eu dizia, o resultado vai ser negativo, porque eu sei o quanto eu paguei o preço de oração por elas, declarando perfeição, declarando o sangue de Jesus sobre aquele teu útero, sobre a tua placenta. E, gente, eu oro sobre tudo, eu começo a estudar o que tem, sobre as artérias, eu começo até a entender as veias quando eu tô orando por uma coisa. Aí, de fato, ela me ligou, Marjorie, realmente a médica disse que não tem nada, que a menina é perfeita e tudo, gente, porque quando você começa a declarar, você crê, o milagre acontece. Amém, gente? Vocês gostaram aqui dessa live? Porque, tem 1 minuto e 33 segundos e o Instagram tá me avisando pra acabar a live. Beijo grande. Eu quero que você toque no seu milagre. Não perca esse mover, não perca. Vamos, isso tá só começando, já é só o primeiro dia. Imagina, eu vou orar mais por vocês. A Nayane, gente, a Nayane é minha prima. Ela cumpriu tudo. Ela tava com medo de não engravidar. Tá grávida? Diz aí, Nayane, eu tô grávida. Tá grávida do Luiz. Agora mesmo, porque ela fez todo o passo a passo. Ela creu, ela começou a imaginar Jesus e começou a declarar espírito de vida sobre o meu útero, espírito de vida sobre o meu útero, espírito de vida. Vai ter mais momentos assim, tá bom? Esse mês de agosto, vai ser todo o mês de agosto esse mover. Vamos plantar na vida dessas meninas que são filhas amadas do papai. Vamos plantar essa semente de vida, de amor. Vamos dizer pro dinheiro que ele não é a nossa provisão.
Jesus é a nossa provisão. Ele é um material que nós usamos e que nós somos abençoados para usar dentro do nosso bolso e não dentro do nosso coração. Amém? Também não vai faltar dinheiro nas nossas vidas. E vou dizer para vocês, desses 25 segundos que faltam, depois que a Jolie nasceu, a prosperidade, duplicou. Sabe por quê? Porque filhos são heranças do Senhor. Filhos são a herança do Senhor. Gente, a herança do Senhor é muita riqueza, um filho. É muita riqueza, é muita riqueza. E eu agradeço a Deus por tudo. 5, 4, 3, beijo, gente!